Desvendados. Olá, eu sou Guilherme Tavares, CEO da Tocato, e você está no Desvendados, um podcast feito para te conduzir às melhores decisões no seu negócio, com insights valiosos sobre BI, tecnologia e dados. Neste primeiro episódio, mergulharemos em um tema que molda o nosso presente e esboça o nosso futuro: o impacto dos dados nas tomadas de decisões. No atual cenário, onde a informação é a chave para o progresso, a discussão sobre dados tornou-se mais crucial do que nunca. Vamos explorar o universo data-driven, desvendando as complexidades e trazendo as principais tendências para 2024. Prepare-se para uma conversa esclarecedora e inspiradora com nossos convidados e especialistas. Para este bate-papo, eu tenho o prazer de receber conosco nessa mesa Aline Oliva, coordenadora de dados da PicPay, e Gustavo André, Growth and Product Marketing na Eva People e Head de Analytics da Paz Digital. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, eu sou a Aline, sou coordenadora de dados no PicPay atualmente. Minha trajetória com dados aí começou lá em 2012. A minha ideia era dados para todos. Então, eu tenho uma carreira onde eu passei com dados para manutenção aeronáutica, indústria, varejo, e atualmente eu vivo o mercado financeiro. Obrigada pelo convite. Espero que seja um papo bem descontraído, esclarecedor, que eu possa ajudar, contribuir para o Desvendados. Prazer, eu sou o Gustavo André. Também agradecer o pessoal pelo convite, super animado por compartilhar um pouco. Eu estou no mundo de dados desde 2019, produzo conteúdo desde esse ano, então é bastante tempo. E tive o prazer de co-realizar 2 grandes eventos sobre o mundo data-driven, que foi o Data Driven Summit, onde a gente contou com empresas como RD Station, Sankia, Plumes, Econodata, enfim, vários especialistas. E também o Data Driven Experience, que foi o primeiro evento presencial sobre Data Driven aqui no Brasil, onde na época eu estava numa empresa que era uma solução de BI, uma das principais também aqui do mercado, e sou apaixonado por unir essa ciência de dados, números, pessoas e criar estratégias para ajudar vocês. Então vai ser um prazer agradecer o Guilherme e também a Guine para a gente bater esse papo. Obrigado mais uma vez pela presença, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair desse podcast com muito mais esclarecimento, muito mais conhecimento e o principal de tudo, com mais provocação. Afinal, no mundo dos dados, os dados nos provocam o tempo inteiro, né? Eu queria trazer uma primeira pergunta para a gente começar as nossas conversas a respeito do tema de hoje, tentando olhar para a importância do dado, né? A gente ouve bastante, a gente ouve o tempo inteiro falar sobre o protagonismo dos dados, sobre a importância que os dados vêm obtendo ou vêm se tornando dentro das empresas e como isso realmente tem sido significativo para as corporações como um todo, né? O tema data-driven, o tema data-oriented vem se tornando cada vez mais em voga. Por que vocês acham que o conceito data-driven, o conceito data-oriented tem se tornado cada vez mais crucial e mais importante no mundo contemporâneo? Eu acho que a orientação a dados, a gente vem para uma transformação social em que parecia que dados só era importante para embasar resultados. Então, era como se os departamentos financeiros, contábeis, precisassem de dados. Mas quando a gente fosse para o departamento de criação, de marketing, de produto, isso tudo não precisava de dados. Você precisava de pessoas criativas e pronto. Então, a importância hoje do dados é porque numa transformação social, nesse momento digital, eu tenho que estar antenado a produzir, a fazer o que as pessoas também estão querendo, né? Ter o insight de entender o que está se comentando. Então, o que eu lancei faz sentido, não faz sentido? Então, aí vem essa necessidade, né? E a gente passou a ser humanos que a gente sempre gerou muita informação. Essa semana eu vi um post muito engraçado, que era uma agenda telefônica, mas aquela amarelona. Lista telefônica. Lista telefônica, exato. E aí era assim, olha que louco, porque o nome de todo mundo estava aqui. E hoje em dia o LGPD é uma proteção imensa de você não divulgar. E ali você pegava o sobrenome, você tinha o nome da pessoa, endereço, tudo. E hoje, quando a gente fala de dados, é justamente, eu saio de uma lista telefônica para sentar num mar de dados, né, que chama até Lake, e como é que eu vou usar toda essa informação para trazer o conteúdo, para trazer a informação, trazer o produto, rentabilizar no final das contas. São
precisa de pessoas criativas, mas o criativo olha para o dado para estimular essa criatividade. Legal. E Gustavo, você que tem um viés mais de negócio, como que é para você? O que significa realmente para uma área de negócio ser data-driven? Eu gosto até de voltar um pouco antes, porque antes de Data Driven, a gente se baseia muito na tecnologia de BI, que é uma coisa que, se não me falha a memória, tem desde os anos 90. Então, é uma tecnologia que, pô, talvez chegando a 30 anos. Então, é uma coisa que já existe há bastante tempo. E vindo paralelo sobre Data Driven, que ficou assim uma palavra, vamos dizer, muito legal, eu ter o selo Data Driven, ou me chamar Data Driven. Mas o que eu tenho de experiência e também acompanhando cases e produzindo conteúdo sobre e tudo mais, um ponto muito interessante é que quando se pensa data-driven, se coloca primeiro a tecnologia, a ferramenta, mas do meu ponto de vista, gosto de bater muito nessa tecla, a tecnologia ela é o fim, não é nem o meio nem o início. Se tu quer se tornar data-driven, tem dois pilares muito importantes, que é a mentalidade e cultura, porque a gente tem aí inúmeros casos de, digamos assim, projetos de BI se tornarem elefantes brancos, porque não foi feito um trabalho de mentalidade e cultura das pessoas. Então, o data-driven, ele tem toda uma maturidade que precisa ser feito, mas eu gosto sempre muito de pautar como eu trouxe. É mentalidade e cultura inicialmente, depois você define objetivo, análise, coleta e vai procurar a melhor solução, né? Hoje em dia, o matemática que se tornou muito alta também, é que há uns tempos atrás, hoje eu vejo que parou um pouquinho, mas que os dados eram o novo petróleo. Ficou muito, era uma trend, assim, um tópico muito alto. Não, dados são petróleo, dados são petróleo. E realmente, os dados viraram, acho que assim, um ouro. Porque se a gente for pegar, se não me engano, é uma informação do Google, se não me falha a memória, acho que a partir dos anos de 2010 para cá foi produzido o dobro de informação do que todo o período. Então a gente tem uma abundância de dados muito grande. Mas aí volta lá, antes de ferramenta, data-driven é mentalidade e também cultura. Eu vi uma pesquisa também, acredito também do Google, é 500 mil terabytes ano que a gente tem gerado hoje de informação. Eu imagino que daqui para frente isso vai ser ainda mais exponencial, né? E o que eu gosto da fala de vocês dois é que no final do dia a gente está olhando para o dado realmente antes da plataforma, né, antes dos sistemas, olhando para uma questão muito mais lógica de pessoas, entendendo o porquê, o para quê, o para quem, o por onde, e depois sim trazer métodos, trazer frameworks ou trazer qualquer tipo de software para fazer apoio ao projeto, né? E da sua fala, Gustavo, de dados é um novo petróleo, eu me recordo que em uma das palestras que eu entreguei alguns anos atrás, eu falava bastante sobre esse tópico e falava para as pessoas que não adianta você pôr o petróleo bruto num carro, ele não vai andar, né? Então, dado é um novo petróleo, mas você tem que passar por uma refinaria que vai poder preparar aquele petróleo para que realmente o carro consiga acelerar e andar, e uma moto ou qualquer outro tipo de veículo a combustão ou máquina a combustão, né? E a gente está vivendo esse momento. As pessoas estão entendendo para que serve o dado e entendendo se faz sentido ou não faz sentido eu coletar esse dado, né? E sobre a fala da Aline, o que eu gostei bastante do que ela trouxe é que realmente antigamente as pessoas olhavam para o dado olhando para o retrovisor. Então, era quanto eu fechei de receita na contabilidade, no financeiro, era quantas vendas eu fiz, né? E não provocar algo para melhorias, como marketing, por exemplo. Quantos clientes estão vindo com uma campanha no tom de vermelho ou no tom de azul? Então, eu vou começar a usar os dados que eu recoleto dessa conversão e jogar mais investimento de marketing sobre aquilo que me traz mais receita futura, né? Então, eu vejo que realmente tem sido cada vez mais importante as pessoas se tornarem culturalmente data-driven e se depender menos de software como um todo, né? Eu vou partir para a segunda pergunta, porque eu acho que ela tem bastante a ver com o que a gente está trazendo aqui. Ela tem a ver com a expectativa em relação ao papel dos dados na tomada de decisões de 2024. A gente vive um cenário econômico cada vez mais difícil de ser preditivo, né? De a gente entender o que vai acontecer. Ninguém esperava em 2023 duas guerras, né? Ninguém esperava tudo que a gente viu acontecer no cenário macroeconômico. Então, eu queria entender de vocês que tipo de uso de dados vocês costumam ter no dia a dia de vocês para tentar tomar decisões ou entender tendências de uma maneira antecipada e aí sim falar, minha empresa pode ser sim orientada, uma empresa orientada a dados, né? Uma empresa data-driven como um todo. A gente tem um desafio, porque como o Gustavo trouxe, né? Esse olhar que data-driven é tecnologia
faz com que muitas empresas acabam entendendo, eu tenho esse selo de data-driven, porque agora eu tenho um lake, meus dados estão em cloud, e aí falta muito a gente ter esse viés no profissional que linka, né, essa manipulação de dados, essa refinaria, para aplicar no final. E esse é o grande desafio. Então, pessoas que estão pensando em atuar como dados têm que ter esse olhar de entender, não adianta eu ser um expert tecnicamente, mas eu não consegui fazer a leitura de todos os cenários. Porque existe uma expectativa muito grande, como se o dados vai deixar de ser o novo petróleo para ser a nova mágica. Todo mundo tem uma expectativa, não, põe um modelo aqui para poder aumentar minhas vendas, aplica um modelo aqui para eu aumentar meu engajamento. E aí, esse equilíbrio, né, de entender, olha, a gente não vai fazer mágica, então o que eu faço no dia a dia é, eu olho muito para o passado para identificar oportunidades de comportamento. Então, se eu anuncio no vermelho e no azul, aonde que eu tenho uma probabilidade de ter uma maior conversão. Só que a gente tem que estar muito atento a coisas que não são previsíveis. Então, não estava previsto ter 2 guerras, não estava previsto ter uma pandemia. E como que a gente consegue reagir rápido? Acho que a cultura data-driven, ela traz também esse poder de não vamos ficar cegos e presos no dado, amarrados, mas muito atento a essas interferências externas, sabe? Esse é um super desafio e o que usar, como usar dados a seu favor nessa situação. Exatamente assim, Aline, porque quando fala data-driven, talvez esteja ficando muito preso à tecnologia. No meu ponto de vista, assim, qual que é a principal diferença entre ser data-driven ou não? É, digamos, não usar o feeling para tomar decisão, deixar o feeling e só confiar nos dados. Mas aí tem um ponto, o feeling, essa nossa intuição é muito importante. Em tempos que a gente está falando muito de inteligência artificial e até uma temática que a gente vai abordar um pouco depois, o tino, o olhar do ser humano é primordial. E puxando um pouco da pergunta que o Guilherme fez, o que eu considero assim, hoje praticamente todas as soluções, elas têm algum viés analítico, ou seja, um pequeno dashboard, algum relatório, então você tem uma facilidade, independente da área, a ter tomada de decisão com dados, seja uma automação de marketing, um CRM, um ERP, todos geralmente têm alguma base de informação. Mas aí vem um grande desafio para trazer a tendência, que eu gosto de citar, uma frase do Hermes Freitas, que foi o fundador da primeira empresa de BI aqui do Brasil. Um cara, sim, excelente. Ele trabalha com projetos de dados lá do início dos anos 90. Ele comentou numa palestra que ele fez que antigamente era mais fácil trabalhar com dados. Explico, porque hoje a gente tem uma abundância. Então a gente está com talvez um pensamento muito obeso de informações. Então um dos grandes desafios, eu acho que até puxando uma tendência para o ano em vez de nós sermos tão data, talvez a gente pode ser um pouco mais data fit, ou seja, o básico bem feito. Eu olho poucos números, mas que impactam o meu viés de negócio com contexto, e a partir conforme eu vou criando uma maturidade, aí sim eu vou expandindo, como a Aline comentou, de ter um baita de um data lake com análises super avançadas, preditivas, com IA, mas até lá, possivelmente a PicPay já, como sou uma grande comparação, vocês estão nessa maturidade, mas tem empresas que estão lá no modelo clássico do data-driven, que é sair um pouco de planilhas eletrônicas, começar a utilizar mais sistemas integrados, não ter os reportes só de tu baixar um relatório, planilhar e criar uma análise. Então tem sempre uma etapa, e muito importante, gosto sempre de frisar, uma tendência. Mentalidade e cultura, precisamos bater muito na educação das pessoas para que elas sejam assim mais data-driven. O data-driven depende da ferramenta. Eu falo, não precisa ter um lake, não precisa ter a tecnologia de ponta de BI para ser data-driven, sabe? É mindset, né? Eu até trazendo um pouquinho do que vocês falaram, lá nos anos 90, quando começou bastante a se falar sobre a temática de BI e os primeiros softwares, a gente tinha poucos dados, mas também tecnologias que não conseguiam entregar o que a gente entrega hoje em termos de tecnologia, de software e etc. Hoje a gente tem uma imensidão de dados e uma imensidão de tecnologias. As pessoas estão cada vez mais perdidas. Talvez se eu tivesse pouco dado e uma imensidão de tecnologia, eu entraria exatamente no que o Gustavo trouxe, em olhar para poucos indicadores, mas indicadores que realmente têm impacto no meu negócio e que vão fazer com que meu objetivo ou o resultado que eu espero naquela análise seja alcançado, de uma maneira geral, né? Exatamente, sim, Guilherme. Eu conheci um termo recentemente que fez muito sentido, que são métricas antecedentes e métricas resultantes.
porque contribuindo com esse ponto da abundância de dados, e aí eu puxo um pouco, digamos assim, para o meu assado, com mais aqui o viés de marketing, a gente começou a olhar para muita métrica de vaidade. Um exemplo básico é seguidores e visitas ao site, e também tem, digamos assim, uma volta hoje muito do branding. E aí tem um grande desafio de como medir isso. E hoje a gente tem, principalmente na questão da Purple Metrics, que eles estão com um trabalho assim, fantástico para justamente conseguir pegar esses dados e também provar que eles dão retorno. De branding, de campanhas, de awareness, por aí vai citando o que a gente comentou antes. Invisto no azul e no vermelho. Fiz uma campanha na TV, juntei mídia online com offline, tá. E como eu sei que isso deu impacto? Então, a gente tem muita informação e é complexo, às vezes, olhar para o básico, é assim, o arroz com feijão, né? Exatamente. Aí vem o pedido da mágica, porque é exatamente isso. Então, antes do PicPay, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, e aí lá é todas as mídias ao mesmo tempo. E aí, no final, o pessoal quer a mágica, que o time de dados traga o resultado e fala, não, faça isso. E aí, acho que essa combinação, né, justamente de ter, eu olhei para o dado, mas eu também tenho um feeling, eu tenho uma métrica qualitativa para eu poder tomar a minha decisão, essa mudança de mindset. Olhar para o básico bem feito. Então, às vezes eu estou buscando um modelo de machine learning, mas se eu tivesse aqui um indicador, né, dentro de uma árvore, então meu indicador que é OKR, e descendo para os meus KPIs, eu vou saber o que eu preciso ajustar para sair do outro lado, sabe? Eu concordo contigo também, Aline. A gente sofre uma invasão nada contra, mas uma invasão de influencers com fórmulas mágicas. Então as pessoas acreditam bastante que para dados também existem fórmulas mágicas, né? E não é, a gente sabe que é muito esforço, é muito bit byte, né? Pensando aí mais no back office também, é muito trabalho para conseguir fazer com que o dado realmente traga para a gente informações plausíveis. Afinal, não é só sobre a maturidade de análise, também a maturidade de coleta. Eu estou imputando o dado certo, eu estou coletando o dado certo, né? Eu estou usando da melhor maneira, o meu data lake, o meu data warehouse, pensando aí na parte mais de back-office, está bem estruturado, né? Eu estou trazendo aquilo que eu preciso trazer para fazer análise. São várias perguntas que precisam ser feitas no decorrer dos projetos e que as pessoas acabam esquecendo e só vivendo o hype de ser data-driven como um todo, né? Eu queria antecipar aqui o tema, então, que o Gustavo já trouxe, que é de inteligência artificial, e trazer duas provocações sobre o tema para a gente discutir aqui, principalmente porque a gente tem na nossa mesa hoje a Aline, que tem um viés mais back-office, mais técnico, está ali no dia a dia, olhando mais para o bastidor do dado, e o Gustavo está olhando mais para a área de negócio. A gente sabe que a inteligência artificial vem crescendo, vem tomando também um protagonismo bem importante nas empresas como um todo. O aprendizado da máquina também vem junto com a inteligência artificial, deixando essa temática cada vez mais forte, mas isso está moldando muito a maneira com que a gente interage com os dados, com que os dados fazem parte da nossa vida e da maneira com que a gente toma decisões, incluindo a parte ética, né? Então eu queria que vocês falassem para mim aqui um pouquinho qual que é a visão que vocês têm hoje a respeito do avanço da inteligência artificial, do avanço do aprendizado de máquina, como isso vai interagir com o que a gente conhece hoje no entendimento de dados para tomada de decisão e também trazendo aí um pouquinho da visão ética de vocês, afinal, a inteligência artificial, o tema tem sempre paralelo à parte ética. Um ponto que o Guilherme trouxe, a parte ética, corrobora muito com pós-IA que a gente abordará em seguida. Um exemplo aqui muito do meu lado, mais de marketing, vendas e negócio, uma mudança primordial foi, aqui no Brasil, a questão da LGPD, né, que mudou muito a forma como a gente coleta as informações. O exemplo que a gente trouxe no começo lá da lista telefônica, se eu não me engano, aí vocês podem me ajudar, ficou um vai e vem de quando seria homologado a lei, ficou sempre, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que aconteceu lá na Europa, foi que lá tinha a lei europeia, e aí um hotel foi multado porque eles tinham na recepção um caderno com as informações das pessoas. Então, a gente saiu da lista telefônica, foi para a tecnologia, mas voltou para o caderno que pode ter impacto, né? São algumas coisas para a gente pensar. Mas um exemplo também super prático, que eu estava falando antes, foi a mudança aqui que ficou muito famosa do iOS 14, que agora, principalmente quem tem as tecnologias da Apple, a partir do iOS 14, todo aplicativo que você instala, ele solicita se você quer compartilhar os dados ou não.
E isso, se tratando principalmente de marketing digital, de compra de mídia, de performance, assim, tem um claro recorte, o mercado antes e depois disso. Também casou, que se não me falha a memória, a pandemia foi muito perto disso, então também teve exponenciais, mas o iOS 14 foi o primordial, porque antes os aplicativos ou as marcas coletavam N informações, a gente não tinha tanto controle, a gente consegue, quando vem uma nova versão do aplicativo, alguma coisa, eu ter a exposição, eu não quero compartilhar, eu não quero que os meus dados sejam traqueados do que eu faço. E aí isso mudou muito o jogo. E recentemente também o que aconteceu é o fim dos cookies pelo Google. Então, que é outra coisa que muda muita informação. Muda muito o jogo de como você vai manipular e como conseguir os dados, né? Então, acho que a parte ética, a gente começou a partir da LGPD, ter um viés muito claro de que não podemos ser tão abusivos quanto éramos antes, a gente tem que buscar os meios legais, porque isso pode dar problema, e acredito que se não tem na mídia, vão surgir esses casos aqui no Brasil, como esse que eu citei lá do hotel. E aí, outros exemplos práticos também que aconteciam, né? De comprar listas frias e começar a abordar as pessoas. É super comum. Tu faz um WhatsApp frio, por exemplo, a pessoa te bloqueia, tu perde o teu número. Tua marca pode ser processada quanto a isso, né? Então a gente tem um viés ético, assim, muito que o usuário, no caso somos nós, né? Que quando não é nada cobrado, a gente é o produto. Então a gente tem hoje muito mais escolha para poder o que as pessoas fazem com os nossos dados, né? Falando quem está por trás, né, nesses bastidores, eu acho que tem dois pontos muito importantes. Um é você ter a ética de saber que tipo de dado você está comprando. Então, hoje, como eu estou dentro de uma empresa em que eu tenho um departamento jurídico, tenho um respaldo para falar, olha, esse fornecedor não se enquadra, é muito mais fácil. Mas quando você está numa empresa menor ou em uma outra situação, é ter essa ética até de se negar a usar um dado que ele é invasivo, que ele não é permissivo, pegar o dado, olhar, né, como que esse fornecedor ou essa pessoa chega nesse dado, né? Recentemente eu tratei com um fornecedor e eu fiquei em choque quando ele apresentou, porque ele coloca o CPF e ele mostra tudo, tipo as últimas curtidas da pessoa. E aí eu falei, mas você vai me entregar aberto assim? Não, para mim não faz sentido. Então eu acho que o profissional de dados ele tem que ter um olhar ético e colocar isso acima da qualidade. Mas poxa, eu vou conseguir ser muito assertivo, eu vou entregar para o Gustavo a campanha exata, a minha conversão vai aumentar, mas a que preço, a que custo ético para isso, sabe? E um outro viés muito importante a gente não pode esquecer que machine learning, os modelos, eles são aprendizados de máquina. Então, eu olho para o passado, identifico comportamentos para repetir. E o quanto a gente não está caminhando e incentivando para ter uma sociedade moldada. A gente fala tanto de manipulação da mídia, eu acho que hoje a gente tem esse poder de manipular, de cercar as pessoas para irem somente para aquilo. E aí eu já vi muitas críticas falando, criticando o algoritmo. Mas assim, o algoritmo, coitado, a gente programou ele para olhar o comportamento, e aí é um comportamento social, e aí fica a reflexão, esse comportamento social é adequado? Então, desde coisas simples, eu não tenho produto de beleza para mulheres negras. E o algoritmo faz com que eu só produza produto para mulheres brancas, mulheres brancas. E aí, eu vou ficar presa ao algoritmo? Ou eu tenho que ter esse olhar de falar, olha, tem um monte de mulheres aqui não sendo representada com o meu produto. Então, eu acho que são esses dois pontos da gente pensar em ética. Ética de uso e ética de como impacta o que eu estou criando, tá? Só para complementar também a tua fala, Aline, tem um caso para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa parte ética, que ficou bem conhecido, é o caso da Cambridge Analytica. Se eu não me engano é de Londres, lá da Inglaterra. Nesse ponto tocou de manipulação, não sei se a audiência vai lembrar, mas teve uma época, principalmente no Facebook, era bem comum tu ter um joguinho que tu via a tua aparência no futuro, e isso houve uma falha de segurança que, ao brincar nesse jogo, você fornecia não só os seus dados, mas todos os dados de quem era da sua rede. Então, resumindo a história, a empresa foi extinta, tem um documentário, estava na Netflix, eu não sei se está ainda, mas a empresa foi extinta porque ela foi considerada uma máquina de guerra, pelo poder de manipulação que ela fez, e
pelo que se mostrou no documentário e também notícias, de fato teve uma questão muito não ética a partir dessa coleta de dados indevido que ocasionou, enfim, acho que vale a pena quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem essa temática que é bem interessante assim, para entender na prática. Eu me lembro bem desse caso, dessa exposição toda negativa que a marca teve na época. E o que eu ia comentar aqui a respeito da fala da Aline é que muita gente já me perguntou se eu acredito que o ser humano vai ser substituído pelo robô no futuro, né? De uma maneira onde nós seremos praticamente os robôs metálicos, como a gente conhece hoje, a robotização e a automação. Mas eu entendo na fala da Aline, e também bato muito nessa tecla, de que hoje a gente está tendo tantos comportamentos padronizados, guiados por algoritmo, ou guiados por tecnologia, ou guiados por qualquer outro tipo de viés, que a gente está gerando sociedades iguais demais. E a gente está perdendo o melhor da sociedade, que é o indivíduo, né? Que é a individualidade das pessoas, cada um gostar de uma coisa diferente da outra e conviver bem com tudo isso. Então, a ética, para mim, ela passa muito em cima disso também. A gente está robotizando as pessoas ou as futuras gerações quando a gente pensa sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina e toda essa parte que a Aline trouxe aqui da ética dela no segundo ponto que ela abordou. Eu queria trazer um último ponto para a gente discutir antes da gente passar para o nosso quadro do ping-pong. Tem a ver com as oportunidades e os desafios das empresas em relação a data-driven, né? A gente já falou bastante aqui sobre a experiência de vocês, sobre o que vocês vivem aí no dia a dia, ou seja, no passado de vocês, mas de uma maneira geral, olhando para as empresas, dos amigos que vocês interagem, dos colegas que vocês interagem, das empresas que vocês já passaram, quais vocês acham que são os maiores desafios esperados para 2024 em relação à temática data-driven para essas empresas? Bom, eu acredito que o desafio do mindset, ele continua, porque o que a gente hoje tem é essa mistura, né? Conseguir ter times que sejam híbridos, tem conhecimento técnico, tem a ferramenta, mas tem um conhecimento de negócio. Então, eu entendo que esse é um super desafio, porque é como se a gente visse esse mundo muito separado ainda, negócio e tecnologia, e isso precisa juntar. E aí, falando de tendência, que é modinha, é a AI generativa. Então, isso é modinha, é tendência. O pessoal hoje não tem nem KPI bem estabelecido de venda e receita, mas está investindo em AI generativa. Então, isso é tendência, é modinha, mas para mim o principal desafio é conseguir essa combinação, tá? Perfeito, Aline. O ponto que tu trouxe é o que eu também teria de primário, é a questão cultural, assim, porque eu falo sobre isso desde 2019, foi quando eu entrei nesse mundo de dados e tudo mais, mas a experiência que eu tive era no local que já trabalhava com dados desde 2005. Então, eu tinha uma grande trajetória com inúmeros projetos, né? Então, consegui beber de uma fonte muito boa, assim. Em estudos e até em questão de clientes, de cases, o ponto principal que a mudança existia vamos falar de BI, Analytics, dados, Data-Driven, enfim, era quando existia uma mudança de mentalidade. Era o ponto, assim, chave de virada de sucesso dos grandes projetos. Então, vamos lá, é a principal tendência e corroborando com o que a Aline trouxe, não adianta, a inteligência artificial, acho que está muito em alta e voltou-se a falar muito, acho que forte em machine learning também, aprendizado e etc. Mas só queria lembrar, turma, a IA existe há bastante tempo. Acho que tem um viés pós-OpenAI e antes OpenAI. Né, ali acho que foi o boom, assim, a Aline que é mais técnica, talvez pode trazer um pouco mais, mas, por exemplo, quem aqui já pegou Uber, Waze e outros aplicativos, eles são muito à base de IA. O Google Maps, por exemplo, então ela está muito presente no nosso dia a dia há algum tempo e agora está muito em alta. E um exemplo bem legal, eu gosto de trazer referências um pouco fora, tão técnicas, tem um filme muito legal que é o Moneyball. Não sei se vocês já assistiram, é um dos grandes cases assim que o pessoal comenta sobre dados. Só um resumo, que é um time de beisebol que é um dos mais fracos da liga em questão financeira, mas por olhar os dados e ver os jogadores para cada posição, eu acho que eles ganharam o campeonato ou ficaram muito bem. Uma história muito legal para entender o poder dos dados, começando simples, voltando lá para o nosso viés que a gente falou, do arroz com feijão, né? E aí, já para a turma que está bem avançada, citando, por exemplo, ali no PicPay, que tem uma área super legal de dados, outras empresas também, essa questão da IA generativa e tudo mais, meio que deu um super poder assim, para a operação. E é aquilo,
esse superpoder, ele vai talvez ser uma criptonita que a gente vai desviar do foco do negócio, ou talvez a gente vai conseguir, de fato, extrair o máximo, né? É uma dúvida, acho que fica bastante por aí. E só para finalizar, acabei de ver hoje mesmo essa questão de IA, por exemplo, terão conteúdos agora em Facebook, da Meta, né, que é Instagram principalmente, que o algoritmo vai entender os posts feitos por IA, eles vão ter alguma identificação. Então, ó como as coisas estão avançando, né? Eu acho que os próximos capítulos são muito legais, assim. Sobre a OpenAI e o que você trouxe, Gustavo, eu me recordo de uma fala de um dos eventos também que eu assisti do CEO da OpenAI, o Sam Altman. Ele falava que o ChatGPT era o pior produto que a OpenAI poderia construir, mas que era o único produto que massificaria a tendência de inteligência artificial generativa. Então, ele até fala que eles usaram como estratégia o lançamento do ChatGPT, mesmo sendo um produto horrível, para que realmente a tendência se tornasse prática dentro das empresas e OpenAI, aí sim, como ferramenta back-office ali do ChatGPT, pudesse ganhar expressividade e ganhar exponencialidade de não só de receita, mas de adoção de uso também nas empresas. É muito colaborando com o que você trouxe, né? Não adianta eu ter uma criptonita, um superpoder na mão, se eu não sei se eu vou usar ela para o bem ou se eu vou usar ela para exponencializar algo que não é positivo no meu negócio, na minha empresa ou em qualquer outro lugar. Achei muito legal a tua fala. Porque a partir disso, né, eles lançaram um produto, tu não pensa a categoria IA generativa, tu pensa o ChatGPT. E até, acho que ontem, se eu não me engano, também saiu do Google, que era o Bard, e agora virou Gemini. O Google acabou de lançar ali, já estou meio que brincando para ver o que que é, mas é aquilo, por mais que o produto não estava bom, eles lançaram, são os top of mind, e é isso, né? E aí, antes da gente transicionar para o nosso último bloco, a gente falou bastante sobre cultura de dados, sobre as pessoas mudarem o seu mindset, buscarem conhecimento. Eu queria trazer aqui uma dica para os nossos ouvintes e aproveitar e também estender o convite tanto para você, Gustavo, quanto para a Aline. No dia 8 de março, aqui em Florianópolis, acontece o Data World Experience. É o primeiro evento que coloca o dado como protagonista estratégico para as empresas. A gente vai ter 12 palestrantes, 2 palestrantes internacionais nesse evento. A temática é como eu consigo realmente olhar para o dado de uma maneira estratégica e não de uma maneira tecnológica, hardware, software, entre aspas, né? Então, fica o convite para vocês. Eu vou deixar o meu time de marketing louco agora, porque todo ouvinte que fizer a inscrição e utilizar o código Desvendados vai ter 70% de desconto no valor do ingresso. Então, meu time de marketing vai puxar minha orelha daqui a pouquinho, mas está tudo certo. O importante aqui é a gente aculturar, é levar cultura de dados para as pessoas, independente de quanto isso é em termos de investimento. Eu vou trazer para você 5 pontos especificamente sobre o tema e eu gostaria que vocês respondessem ou trouxessem para mim aí o que vem à mente de vocês em primeira mão ou em primeiro pensamento, tá? Eu vou começar pelas mulheres, tá? Então, a resposta do primeiro ponto vai vir aqui pela Aline, depois pelo Gustavo, e depois no segundo que eu trouxer, a gente inverte, começa Gustavo e vai a Aline, e assim por diante, tá? Aline, a respeito do tema Data Driven, dados, que a gente tem falado aqui durante todo o nosso podcast, eu queria que você trouxesse para a gente um segredo a respeito do tema. Não é um bicho de 7 cabeças. Acho que o grande segredo do Data Driven é eu tirar todo o viés, tá aberto para mudança de mindset, para um novo momento, para pensar diferente. Então, acho que esse que é o grande segredo. Boa. Acho que um ponto, sim, importante, segredo data-driven é que eu acho que o termo não pode assustar, porque uma coisa, talvez as pessoas que ouçam um pouco essa máxima, que o dado não é um aliado, ele é um contrário, porque às vezes é aquilo, o dado, ele nem sempre vai ser bom de se ver, de se ouvir, de se encarar. E isso tem que ser visto com viés. Beleza, o dado está me mostrando que o que eu estou fazendo não está bom, minhas metas são baixas, enfim. Então, é uma oportunidade de você melhorar. Eu trouxe também uma outra temática de segredo, é que eu já usei a planilha como base de dados para montar indicadores. Sim, um segredo de bastidor. Quem nunca, né? Legal. E agora, começando então contigo, Gustavo, talvez a sua resposta vai ser a mesma desse segredo que você acabou de trazer aqui, mas um erro
relacionado a dados? Assim, até o que a gente não comentou aqui, mas os dados temporais, de tempo. Eu fiz uma ação que, sim, eu subestimei em 2022 a Copa do Mundo e a Black Friday. Eu pensei, não vai ter tanto impacto quanto eu estava achando. Isso aí simplesmente, sim, pelos meus cálculos, derrubou em no mínimo 60%, 70% do potencial que tinha a ação. Só pelo subestimar o dado do tempo, né? Acho que eu vou até contrapor aí um pouquinho, sabe? Como falar que eu acho que um erro é confiar friamente nos dados. Então, a gente tem que olhar para o dado, a gente tem que estar atento ao que ele está falando, mas a gente precisa também pôr o coração para jogo aí, ficar atento a alguns feelings, porque assim, o dado também pode errar. Quem está manipulando pode cometer erros, e aí, nessa situação, o dado não vai ser o dono da verdade. Então, acho que é bom ter esse olhar também. Legal, agora começamos com a Aline, uma referência em dados. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes de dados. Atualmente no PicPay tem o Rafael Dayan, ele é um dos heads de dados, é uma liderança que me inspira, não só pela parte técnica, bagagem que ele traz, mas ele tem um olhar muito sensível de time, de pessoas, de como transformar o dado em informação e levar insight para o negócio. Então, procurem aí LinkedIn Rafael Dayan, é uma pessoa muito bacana de estar no seu network de dados. Eu acredito muito nisso e bato na tecla e trouxe aqui bastante em questão que data-driven ou a parte analítica é mentalidade e cultura. A minha maior referência, sim, que para mim é o Silvio Santos, dos dados aqui do Brasil, é o Gustavo Esteves, da Métricas Boss, que ele tem um propósito, assim, que eu acho fenomenal, que é disseminar essa cultura aqui no Brasil. Então, para mim, ele é uma das referências, meu xará, cara, um cara, assim, que ele consegue falar de uma forma simples dados. Eu acho que esse é o que resume ele. Vamos passar aqui para o penúltimo, uma dica. Antes de pensar a data-driven como tecnologia, olhem para as pessoas. Pode ficar repetitivo, mas acho que é importante. É mentalidade e cultura, não adianta. Então, quando pensar em algum projeto de dados, alguma coisa, talvez deixe a tecnologia para o fim. É um fim, não é nem meio, realmente é fim. E foquem no início e no meio. O que é o início? São trabalhar a cultura das pessoas. Geralmente os projetos que têm mais sucesso é que tem uma abordagem top-down, ou seja, vem cascateando, começam com as lideranças da empresa. E a partir disso, turma, desenvolvam um processo de cultura de dados sempre com contexto e objetivo, porque sem isso é aquilo, pode virar um elefante branco no futuro. Faço minhas as palavras também, Gustavo. Acho que uma grande dica é não tenha medo de dados. Então, Data Driven não é um dragão que veio para queimar aí todo mundo. Estude, procure, fique incomodado com o tema, não aceite, essa aqui é a melhor tecnologia, então não tenha aquela coisa de time, né, de achar, não, essa ferramenta é melhor ou aquela é melhor, não, a gente vive uma posição de se complementar, então busque a informação e entenda o objetivo, para que você quer, porque senão você vai criar elefante branco. Então, desde da sua visão gráfica, do seu storytelling, do seu dash, que você faz no seu quadrado e você manda para o time de negócio, o time de negócio fala, não serve para nada para mim. Então, tenha esse cuidado de olhar e entender o negócio para trazer a solução de dados para aquilo. Bom, Aline, perfeito. Só para complementar o que tu trouxe, talvez seria menos dashes coloridos e mais dashes de negócio. Mais informação, né? Completando o que eu ia trazer aqui para vocês a respeito do que até o próprio Gustavo trouxe, quando a gente fala sobre o tema, né, decisões top-down dentro das instituições, dentro do mundo corporativo, isso sempre soa mais pejorativamente, né? Houve uma decisão top-down, isso não significa um entendimento completo do time como um todo para tomar uma decisão. Mas eu costumo dizer que quando o tema é cultura de dados, é o único momento que uma decisão top-down vem de uma maneira positiva. Porque se não começa na liderança e na alta liderança, dificilmente o projeto de dados tem sucesso realmente lá no fim, né? Lá na entrega final. Então, por fim, o último tópico que a gente tem aqui do nosso ping-pong é um livro. Não são livros de dados, com títulos de dados, mas eu acho que são livros que resumem muito do que eu falei aqui. Então, tem A Lógica do Cisne Negro, que ele vai trazer
os eventos de ocasionalidade. Então, como que a gente lida, como que você consegue fazer uma limonada desse limão. Então, quando vem uma pandemia, e aí como você reage a isso. Um segundo livro é Ditadura da Beleza. Esse livro, ele traz muito essa questão desse viés, da gente criar sociedades, da gente criar padrão de repetição. Então, é esse cuidado para que, como é que eu olho para o meu algoritmo, vejo o resultado que ele está gerando e tenho esse cuidado de perceber se eu não estou gerando um comportamento limitado, sabe? Não são livros de dados, são livros aí para o pessoal ler e relaxar. Ótimo ponto, Aline, porque eu trouxe, eu acho, um livro um pouco mais de dados, mas vou também trazer dois, um de dados e um não. Começando pelo não de dados, que eu estou lendo agora, que é as ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss. Sim, ele pode ser aplicado para tudo e muito interessante nessa questão de resiliência, de entendimento, enfim, é o resumo de todas as entrevistas do Tim Ferriss, de algumas do seu podcast, então você consegue ter vários vieses, porque, vamos lá, a gente falou aqui muito de pessoas, né? A gente tem que estar bem para trabalhar com os dados. Então, enfim, é uma leitura sim, que eu estou gostando bastante. E o livro mais assim, técnico, mas pelo que eu me recordo, ele tem um viés também muito mais de educação, é de novo do meu xará, do Gustavo Esteves, que ele acabou de lançar, que é o Menos Achismos e Mais Dados. E um super didático, super bacana, que eu recomendo o pessoal a consumir aí. Esse é o único tópico que eu também quero trazer para os nossos ouvintes, uma resposta minha, e acho que ele vai muito num caminho que o próprio Gustavo trouxe aqui no fim, né? É um livro que foi lançado em 1954, ou seja, tem bastante tempo para a gente ver como a temática não é uma temática tão nova assim, e a gente falou bastante disso no decorrer do nosso podcast. É um livro do Darrell Huffey, e é um livro que talvez vocês já tenham lido, que é Como Mentir com Estatística. Eu acho que passa sobre a nossa educação, também entender que tipo de gráfico eu tenho que usar para que tipo de dado, né? Como eu tenho que apresentar um dado de uma maneira genuína para que aquela representação gráfica não passe uma informação errada e que me faça estar muito mais mentindo com a estatística ou com o dado que eu estou analisando, do que, na verdade, trazendo informações plausíveis para a análise como um todo e para a tomada de decisão. Aline, Gustavo, eu fiquei bem feliz com o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que vai ser bem esclarecedor para o nosso público como um todo, para os nossos ouvintes. Gostaria de formalizar o agradecimento mais uma vez pelo tempo de vocês. Bom, eu quero agradecer aí a oportunidade de ter essa troca, estar aqui com o Desvendados. Muito prazer, Gustavo. Para mim foi muito rico fazer essa troca aí de tag com um negócio. Pedir para o pessoal seguir nas redes do meu LinkedIn, Aline Oliva Luiz. Fiquem à vontade para se conectar. Obrigada. Isso aí, turma. Faço da Aline minhas palavras para agradecer o convite. Desvendados, assim, tem tudo para ser um grande educador desse mercado que precisa. Fiquei contente, feliz e, como a gente estava falando, né, Aline, o papo foi super leve, super legal. Acho que essa união, negócio e tecnologia, não pode ter uma fissura, tem que ter uma união. E também, turma, se quiser me acompanhar no LinkedIn, estou produzindo alguns conteúdos sobre Gustavo André, mas a URL é Gustavo André H. Pode me encontrar lá. Super está à disposição para a gente conversar um pouquinho. E gostaria de dizer a todos que chegamos ao fim aí do nosso primeiro episódio do Desvendados, o podcast da Tocato, onde a gente aborda a temática BI, tecnologia, dados, pessoas, mindset, com insights que te conduzem para decisões assertivas que impulsionarão o seu trabalho e o seu negócio. Espero que você tenha curtido a nossa imersão no universo dos dados de hoje. Não se esqueça de se inscrever, de curtir no seu agregador de áudio favorito. E, é claro, compartilhar esse episódio com aqueles que buscam entender melhor o papel dos dados na tomada de decisões. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Fiquem ligados e conectados no futuro.